Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malcanics. Eu sei que a gente tá sumido, mas a vida adulta é isso. Mas nós estamos aqui para trazer caos e destruição, porque é isso que a gente faz, só mais um sábado para Malcaviana. Sim. Mas a gente resolveu trazer um assunto que a gente menciona muito quando a gente está falando de algumas mecânicas particularmente estranhas, quando a gente está falando, por exemplo, de níveis nas lore sheets que dão aquela incomodada. E aí a gente resolveu meio que definir o que é e por que e como a gente usa esse termo, porque quando a gente resolveu pesquisar, na verdade esse termo ele não é exatamente o que a gente faz dele. Então, e a gente achou que era uma discussão legal para trazer, não só explicar o que a gente chama de gamificação, mas também conversar sobre, né? Exato. Sim. Olá, Leandro! Oi! Que como o título já diz, né? É gamificação versus imersão, né? Exato. Quando a gamificação no sistema atrapalha a imersão, né? Sim. O Leandro já avisou que ia xingar a gente hoje, então seja bem-vindo. Com carinho, por Com favor. carinho, mas de certa forma, a gente tá xingando a gamificação Sim, mesmo. sim, a gente tá. não tá dizendo Sim. que tem que gamificar, não. A gente é contra, de certa forma. Quer dizer, pro nosso jogo a gente é contra. Sim, o que é engraçado, porque a gente tá falando de um jogo. Então, Sim, por que nós somos contra gamificar um jogo? Sim, é muito Então, interessante isso. A gente vai chegar nisso. Esteja avisados, nós estamos apropriadamente avisados a esse respeito. Só aquele aviso, se eventualmente a gente tiver que dar uma mini sumida. Ah, sim. Nós ainda estamos com emergências felinas em casa, então Sim. Não estranhem. Sim, e não né? estranhe olhando 27 vezes pro lado toda hora. Exato, é porque a gente tá monitorando a gata. Sim. Então é isso. Vamos começar com o que é gamificação? Sim, vai lá. Pelo menos o conceito, Sim. né? Então, gamificação ou ludificação, traduzido para o português, foi um termo que foi criado por volta de 2004 e, como todo termo novo que surge ultimamente, não é nenhuma surpresa que ele tenha sido cunhado para o ambiente corporativo. E ele foi criado para dar nome à ideia de trazer coisas divertidas e aspectos dos jogos para ações do mundo real, para torná-las mais prazerosas, mais educativas, mais, sabe, para incentivar as pessoas a cumprir metas, essencialmente. Então, aqueles esquemas de pontuação, premiação, ranking que empresas têm, geralmente de, sabe, tipo... De venda, né? De tem vendas, muito isso, né? Mas isso tem sido aplicado também às escolas, com inserção do RPG no ensino. E eu achei alguns artigos bem legais sobre RPG nas escolas. Se eu não me engano, o Fernando Fiorin tem um mestrado dele sobre isso. Sim. E o Lulu faz isso também, né? Bastante. E o Lulu faz isso também. Então, assim, gamificação não é só ambiente corporativo e não só né, esse rancinho que a gente já tem quando a gente fala em meta de produtividade. Sim. Mas, basicamente, é isso. O jeito que a gente usa é quando as mecânicas do RPG, as mecânicas de jogos se tornam muito evidentes e contrariam a imersão. Sim. Certo? Sim. Pra storyteller, sou contra. Eu acho problemático, porque eu acho que acaba quebrando a imersão mesmo. A gamificação do trabalho. Honestamente, como eu tô fora desse ambiente corporativo, pelo menos do ambiente corporativo formal, né? Eu não sei se vocês sabem, eu sou MEI e eu presto serviço para uma empresa, então eu quase não tenho contato com a empresa, nem com o chefe, nem com nada. Então eu não sei. Eu tenho que dizer que tristemente pra mim funciona. E eu acho que esse é o ponto. Eu acho que pra muita gente isso deve ser efetivo. Sim, pra mim ter pontuação, ter loot box, ter as coisas, pra mim ajuda. E assim, eu sei que não é exatamente esse o tema, mas pra mim, por exemplo, quando eu tenho
um objetivo, porque eu trabalho por demanda, por projetos. Sim. E, por exemplo, eu tenho 2 projetos que já são para entregar em março. Só que eu sei que se eu entregar eles antes do dia 28 de fevereiro, eu consigo receber eles esse mês ainda. Então, isso pra mim me motiva a trabalhar mais e mais rápido. Sim, é. Então, eu imagino que se eu tivesse uma meta ou coisas do tipo, possivelmente... Você trabalharia mais Eu também. Trabalharia mais. E o Leandro aqui, tipo, é exatamente porque funciona. Sim. Né? Funciona bem até demais, né, pelo visto. É foda. Sim. Sim, e, tipo, no RPG, pra já trazer um exemplo mais fácil, tipo, mais prático de todo já, do que a gente considera que é uma má gamificação, é, por exemplo, o jeito que o antecedente funciona. Sim. Na V5. Que se você perde, pela regra da V5, você recupera eles. Se o narrador tirar seu aliado, você vai poder recuperar. Então você pode rotar, se quiser, tipo, gamificar o jogo só e não pensar na imersão, você pode literalmente ficar trocando de antecedente. Sim. O que é uma merda. Você recebe de volta os seus pontos e você pode recomprar eles na ficha, né? Os pontos de criação de ficha que você gasta em antecedente. E pra mim isso é problemático porque a gente tá falando de relações entre personagens. E eu sou muito de criar as relações mesmo e de alimentar essas relações. Então eu acho ruim, tanto se você fizer algo pra perder, você perder e receber os pontos de volta. Sim. Quanto eu acho ruim você ter que pagar pra ter isso de forma permanente, porque senão quando mudar a história, o arco, você perde, né? Você perde, sabe? E aí você construiu uma puta relação com o personagem, você salvou a vida da touchstone dele e tipo... E daí, tipo, beleza, sabe? Tipo, na história seguinte ele tá nem aí pra você porque você não comprou com XP aquela relação na ficha. Manifestos, boa noite. E Nicolas, olá, seus lindos. Eu também não gosto disso, não. Eu acho que acaba com, tipo, o jogador não tem porquê, na verdade, daí interagir mais com os NPCs. Sim. Já que ele só pode criar vínculos reais se ele pagar. Então você também tira a imersão nesse sentido. Não tem razão de eu me envolver com esse NPC, porque eu não vou conseguir uma amizade maior com ele nunca. É impossível. Sim. Pela regra. Tipo, isso eu não preciso porque eu posso comprar na ficha, sabe? Nicolas, a gente tá falando de quando as mecânicas do jogo se tornam evidentes demais e quebram a imersão. Que é o que a gente chama de gamificação no RPG e, tipo, a gente resolveu chamar assim e a gente vai chamar assim porque a gente não vê um nome melhor. Começou, né? Se isso tiver um conceito, um nome melhor ou algo do tipo vocês conhecerem, please, contem pra gente. Sim, com certeza. Mas a gente também não conseguiu encontrar. Então é isso. O que me incomoda? O que me incomoda é que com isso o narrador também pode te tirar tudo com a desculpa de que você não perdeu. Isso entra naquele velho problema que a gente adora falar, que o Rafa fala que eu tenho problemas de confiança, que a gente tem que confiar no nosso narrador. Isso infelizmente é uma verdade meio incômoda, assim, porque a gente tá nas mãos mesmo, sabe? Sim. Do que o narrador decidir. Tipo, é a premissa, de certa forma. Entendo que não necessariamente, mas assim, pelo menos o modelo storyteller, como ele é atualmente, como ele propõe o jogo, existe um narrador que conduz a história e os jogadores estão sujeitos a isso, sabe? Sim. Então, é muito de você confiar mesmo no narrador e isso é... Sim. É isso. É tendencioso pra caramba. É muito difícil, na verdade. É muito, muito difícil. Sim. E esse é o problema, na verdade. Tipo, tirar você põe pra fora do jogo, tipo, nesse negócio de sedente, você põe pra fora do jogo algo que deveria ser dentro do jogo. Esse é o problema, na minha opinião. E é isso que é gamificar da forma mais... Tipo, que a gente fala melhor, né? Toda relação humana demanda confiança. Sim. Esse é o ponto, sabe? Eu entendo que em alguns jogos, quando eles acabam sendo muito... Boa noite, Perfect. Olá! Isso é um purr de gatinho ou é só... Enfim, Isso é da hora mesmo, perfect. Gente, desculpa, gato faz parte do meu imaginário atualmente, né? De forma indissociável, mas seja muito bem-vindo. Sim. E eu perdi onde que eu estava. Sim, a gente estava falando da gamificação. E o problema é assim, eu entendo que quando a gente tem jogos
que são muito acelerados ou que tem muitos jogadores na mesa e que você não consegue construir relações, é muito mais difícil. Tem várias piadas por trás do nick, mas é mais referência a jogo mesmo. Ah, ok. Tá. Nada de felinos, gente. Mas tem um monte aqui, se vocês quiserem. Então. Né? Boa. Agora, por exemplo, uma coisa que a gente estava comentando sobre a minha participação no Belém by Night ontem, né? Que no Belém Noturno, né? No Belém Noturno, que agora é Belém das Trevas, porque o Haga tá inserindo outros... Ah, sim, é verdade. Outras linhas na narrativa. Que é super bacana porque a gente consegue construir relação com os personagens, né? Sim. O jogo, ele tem um passo menos acelerado em que as conversas mandam muito no jogo. Sim. E isso é uma coisa que a gente curte muito. Sim. Muito. Eu acho que é assim que, na verdade, você vai construir relação com os NPCs ou com os outros personagens e por aí vai. Que o Belém, você constrói com os personagens, então foda-se comprar os pontos, né? Porque é a sensação que o outro personagem tem de ser que importa. Então você dá uma desviada do padrão, né? É um leve metagame. Não, mas é. Mas você tá fugindo da regra oficial, né? Por assim dizer. Sim, Mas sim, tipo, num jeito bom, na minha opinião, na verdade. Sim, porque você tá construindo mesmo as relações. Que importam, sim. E não pontinhos na ficha. Sim. Agora, antes que a gente descambe pra um lado muito longe do que eu quero dizer, é o seguinte, não é que eu tô dizendo que os pontinhos na ficha não importam. Eu acho que quando você faz uma ficha, você se compromete a interpretar aquilo que você pôs na ficha. Sabe? Então você não vai querer ser o hacker mega fodástico se você não comprou tecnologia na sua ficha, sabe? Isso, na verdade, só se aplica meio que no excedente. Não, essa ideia de... Nesse caso, muito específico, né? De tudo. Sim. Mas assim... Então, não é que a gente não tem que interpretar a ficha. É que algumas mecânicas, elas se tornam um pouco incômodas quando elas quebram o que o personagem... tá construindo, sim. E o que o personagem vê, sabe? Tipo, é quase que quebrar a quarta parede, na verdade. Sim, entendo, Porque a ficha importa, principalmente as bonitas, tô sabendo, tá? Meu dedo tá coçando pra comprar também. Pra quem não sabe do que eu tô falando, são as fichinhas da Galápagos que eles lançaram e elas são realmente lindas e eu não sou de elogiar Galápagos. Né? Mas fazer o que eles fizeram um excelente trabalho, elas são bonitas pra caramba. Sim. Mas é isso. E daí o ponto é, qual o problema da gente gamificar algo que, em essência, já é um jogo? Certo. Tá? E aí eu andei dando uma pesquisada, foi uma coisa que eu encontrei no perfil do RPG Tips, foi uma coisa que o Pug já falou também em live, que é aquela coisa, o RPG, ele é formado por 3 pontos, né? Galápagos fazendo um bom trabalho. Olha, acontece. Sim. Olá, Scarmandir. Bem-vindo. Seja tudo muito bem-vindo. E oiê. E eu perdi. Sim. Essa maravilhosa da Vivi, gente. Tô falando. Uau. Obrigado, Vivi. Compra, vai, pro seu lazer. Nossa, essa figurinha ela é necessária. Se você fizer, me manda, porque a gente espalha. Não, ela tem mesmo. Tem a figurinha perfeita. Então me manda. Né? Please. Até o relógio parado acertou às vezes no dia. A Galápagos acertou uma em quantas, Não, acertou 2, porque a edição capa dura... a capa dura do Interstice, do Presas do Inverno, é maravilhosa também. Caceta. Vamos mudar de assunto, vamos falar outra coisa. Não vou falar bem da Galápagos, mas não. Não. Ainda mais que parece que a Galápagos andou pisando na bola fazendo jogo mofado, então não vamos elogiar muito não, né? Não vamos. Mas que as fichas são realmente bonitas, elas são. Elas são. E o problema é que, assim, quando a gente tá falando do RPG, a gente tá falando de algo que não é só um jogo, apesar de ter gente que vai falar é só um jogo, mas calma, a gente vai chegar nisso, porque a gente tem uma tríade que faz ele funcionar, né, que vai ser o sistema, o cenário e a interação social. E são 3 coisas que meio que são indissociáveis, porque se você perde um desses elementos, você acaba deixando de ter um jogo de interpretação de papéis, né? Por exemplo, se a gente tira a mecânica, não é mais um jogo, certo. Vira improviso, né? Então,
mesma coisa, se a gente tira o cenário, a gente tá transformando talvez num jogo de tabuleiro ou numa coisa sim, que é menos... só sistema e interação social. Sim. Sabe? Então, assim, o ponto quando o sistema ele se torna forte demais é que ela acaba quebrando, né? Qualquer um se tornar forte demais, né? Sim. Talvez. Sim. Perca. Não é isso, né? Que precisa que os três funcionem com harmonia pra Certo. gente ter um jogo de interpretação de papéis. Sistema, cenário e interação social. Certo. Né? E tem uma coisa que eu gosto muito no livro da segunda edição, que meio que exemplifica isso. Quando eles falam o que é jogar vampiro, e eles dizem que não é nada além daquele jogo de bang bang, aquela brincadeira de bang bang que a gente fazia quando era criança. Só que existem as regras pra não ficar aquela discussão de eu te acertei, não, você não me acertou, você morreu, não, eu não morri. E o sistema tá aí pra isso, ele é basicamente um pacificador, né? Ele é um neutro, né? Sim. E é por isso que eu gosto também que quando que exista um chão comum onde todo mundo tá pisando e todo mundo sabe o que tá jogando. Sim. Né? E aí a gente entra nessas discussões quando a gente fala muito de homebrew e de regras da casa. Sim. Que é importante que todo mundo esteja de acordo com o sistema que está sendo jogado. Pra não... Ou que saiba que não vai ser a regra básica. Né? Exato. Tipo, se eu avisar, não é a regra do livro, tem homebrew, mas eu não vou contar pra vocês. E vocês concordarem, foda-se. Sim, também, sabe? É aquilo, mas, né? sim. Tem que estar em harmonia sim, também de algum jeito, né? Das intenções. Eu debati com colegas no Face quinta-feira se o sistema de regras da V5 impede de se narrar e jogar histórias com doses de violência extrema, e veio que a mecânica em si não te impede, mas propõe que se faça um contrato entre todos na mesa para combinar sobre elementos gráficos e gatilhos. Sim, que é excelente, né? Sim, Inclusive a gente já leu esse Na parte capítulo gatilho, né? sobre mesas seguras, sobre formas de você avisar que a coisa tá ficando que é bem legal, feia, né? Sem você necessariamente ter que interromper, sabe? É um capítulo bem legal. Sim, E é um dos acertos da V5, na minha opinião. É um trazer acerto. essas sugestões. Sim. Seria o jogo mofado uma conspiração Nosferatu? Quem sabe, não é mesmo? Ou é só descaso mesmo? Não sei. Né? Eu só torço que meu livro dos deuses de sangue não venha mofado. Nossa, trollagem foi longe já. Eu acho que o problema antes era que o sistema era fraco demais. Tinha muita coisa que era um famoso te vira aí, narrador. Sim, tinha. Em compensação, a V5 tem muitas dessas coisas também. Tanto que a gente costuma brincar que tinha muito mais. Na verdade é que tinha muito mais mesmo. A V5 dá uma arrumada. Pode ser, vai. Mas tinha muito mais coisa mesmo. Mas tem muita coisa que a V5 continua não dando suporte. Tem. Sabe? Jogos longos. Jogos só longos? Isso. A V5 não dá suporte. Sim. Não dá. Vai lá, joga aí 500 horas de um mesmo jogo. O próprio capítulo de Memoriam. A gente já discutiu Memoriam aqui antes e Memoriam fica no ar. Sim. Tanto que é uma das coisas que vai vir, supostamente, no livro do jogador. E eu tô doida pra saber o que eles vão fazer. Porque eu acho que é um sistema que é interessante, mas é difícil de melhorar. Sim, e o jeito que eles dão é o exemplo mais cruel de gamificação que tem também. Sim. É um outro muito cruel, né? Sim. Você quer falar o quê? Não, pode falar. Que o exemplo que eles dão, por exemplo, é que tipo, você tá tentando fazer um laço em alguém, e daí você não tá conseguindo. Um laço de cowboy. De cowboy pra prender alguém, né? E você não consegue, você não tem essa habilidade. Mas você faz memória e passa no teste, né? Sim. No memória ou consegue os dados, daí você se lembra. Que uma vez o Billy the Kid te ensinou. Billy the Kid em pessoa. Te ensinou a fazer um laço. Daí você lembra, faz o laço, acerta a pessoa, mas na história seguinte você esqueceu. De novo. Que pena. Billy the Kid te ensinou provavelmente o nome mais famoso de faroeste que existe por aí. É muito tosco isso. Sim. Tatidão, pra quem pensa que é fácil perder a humanidade na V5, se engana. Quanto mais caixas de máculas, mais difícil fica de preenchê-las, principalmente depender de suas convicções. Eu não entendi, na verdade. Que é fácil perder? Não, que não é. Perder a humanidade é difícil na V5. Sim. Principalmente que você tem uma chance de 50%, 50% de você limpar a sua mácula, então... Sempre você vai ter pelo menos 50% de chance de não perder a humanidade, não importa o que você fizer. Exato. Isso é meio zoado mesmo.
Sim, tipo, humanidade na V5 pra mim é uma das grandes falhas, assim. Tipo, ela não funciona só. Na minha opinião. E fora que você tem chance de ter um azar absurdo e só se fuder. Sim, Então, tipo, ela só não funciona. Tá, a Vivi respondeu. Muito obrigado, Vivi. Valeu. A humanidade é fácil de perder com Diablerie. Aí, né? Vai que nem água. Nossa, vai que nem água. Que é outra coisa que também é incômoda, mas daí a gente já bate com a questão de cenário, de lore e tal. Porque... tem personagens que fizeram Diablerie, tipo... tipo Helena, né? Que fez a rodo e tá fazendo ainda a rodo, mas continua com humanidade tipo 3, né? Não tem problema algum. Não, tem personagens que têm humanidade até mais alta que isso. Tem. É que eu não lembro nenhum de tipo... cabeça. Eu quis citar a Helena porque é um que eu lembro de cabeça. Player's Guide me parece uma leve revisão do V5, provavelmente por causa dessas mudanças na geração criativa. Eu espero. Tomara, eu tô bem esperançosa, mas eu tô bem receosa também do que vai vir. É o que eu mais tô esperançoso, na verdade. Né? Helena era pra estar viva, eu concordo com o Perfect, total. Eu pulei todas pra... Só porque falou que a Helena tem que morrer, eu concordo. Eu sentia que nas versões antigas era muito fácil perder quando se usava a regra. Humanidade. Não tem um Banu Haki na face da Terra. Não tem. 1385 Então, pra nossa tristeza, eles anunciaram que são mais de 200. Então, assim, 201 já é mais de 200. Exato. Sorry. Sim, eles tinham que ter anunciado que era mais de 1.300. Sim. Pra gente ficar feliz, mas não. E voltando, quando a gente fala dessa questão das regras trazerem essa definição do acertei, não acertou, morreu, não morreu, na verdade, a ideia que eles trazem é de trazer um sentido de realismo mais profundo pra história. Né? Você tem mecanismos de definir as coisas, porque, tipo, se você atira em outra pessoa, você vai ver que a pessoa tá ferida, exceto quando o Bolsonaro tomou a facada, mas só um detalhe. Mas, assim, é algo visível. Sim. Então, quando você joga isso com um sistema, não existe a discussão e isso torna a imersão maior. Né? Então, essas mecânicas, elas servem para isso, né? Para formalizar essas capacidades, para transformar um jogo, uma brincadeira de improviso, uma brincadeira de improviso, e aumentar a imersão. Só que aí o que acontece se a gente começa a ter mecânicas que quebram essa imersão, que a mecânica se torna mais importante do que a realidade do jogo, ela se torna quebrada, ela incomoda. Na nossa opinião, incomoda a imersão, sim. A imersão, sabe? Tipo, você, tipo, é aquela coisa, sabe? É a mesma coisa que no meio da cena a pessoa virar, eu te acertei. Entendeu? Você fala, não acertou, não. Tipo, eu não sei mais quem você é, porque você não comprou aliado no negócio, então, tipo, eu não lembro que você salvou a Method Stone mais. Exato. Quebra muito, né? Sim. É um negócio que, tipo, é tenso mesmo. E tipo, isso parece que vem dos videogames, né? Que eu acho que talvez seja o que você vai falar. E no RPG não precisa disso, na verdade, né? Não. Tipo, porque a mente do narrador é infinita, ele pode adaptar. Sim. Enquanto o jogo de videogame não, ele tá feito, então não dá pra adaptar mais. E é por isso que, tipo, tem essa tosquice, né? Sim. Tipo, poxa, esqueci de você, sabe? Né? Deixa eu ver o chat, que o chat tá bombando. Obfuscation, Vamos ofuscar 90% do livro. Assim, pra viver com a humanidade, Diablerie teria que viver num famoso ganha e perde humanidade, já que dá pra ganhar humanidade também, mas depende muito de certas coisas que o narrador definir que merecem um ganho de humanidade. Sim. E o problema é que você precisa comprar ela de volta com XP e ela não é barata. É muito caro. Sabe? Então, tipo, você tem que gastar 80 de XP pra você poder pegar a humanidade 8. Mas é que você vai tomando baixo, né? Tipo, que nem Helena. Você Não, vai gastar eu sei. 30, né? Sim, mas pra você viver nesse ganha e perde, sabe? Sim, Porque ali, assim, entre a humanidade 6, 5, 6 e 7, é meio que um bololocozinho que não faz tanta diferença. Não faz muito mesmo. Sabe, uma coisa que eu gostaria é que a humanidade fizesse mais diferença nas mecânicas do jogo mesmo. Sim. Sabe, eles até tentam propor isso nas descrições dos níveis na V5. Que se você tem níveis mais altos, por exemplo, nível 8, você rola 2 dados pra fazer o brilho de vida. Sim.
Mas e aí 8, você fica né? com... sabe? Só que assim, do 8 pra baixo é uma queda tão grande que meio que... Eu achei que ficou meio perdido, sabe? Sim. Que narrador é esse que tem mente infinita? Nunca achei. Chamado ao meu ver, continua sendo a melhor solução. Antes era um saco. O personagem tinha que pedir permissão pro ancião pra poder peidar. O problema do chamado é que é aquela coisa, né? Tipo, é o recalde ancião, mas, ninguém resiste, mas se quiser pode. Exato. Né? É o que a Vivi falou, né? É o que a Vivi falou. Também adoro, né? Adoro a definição, né? Eu gosto da arte, detesto a qualidades e defeitos. Qual arte? Acho muito broxado as fotos. A arte da V5... eu gosto. A forma como a comunidade é escrita no core book é mal escrita, mas mecanicamente eu acho até bem feito. Pra mim, e assim, eu digo pra mim mesmo, porque pra mim a piração de jogar Vampiro é esse jogo de humanidade mesmo. Eu acho que ela tem muito pouca influência sobre as demais mecânicas. Tanto que a gente tem conversado bastante, que a gente adora fazer homebrew mesmo, a gente adora, né? E a gente tem conversado sobre formas de tornar a humanidade meio que determinante em diversos aspectos, mas, enfim, isso é pro nosso jogo, é o que a gente curte jogar. Sim. Não lembro, se recupera a humanidade fazendo certas ações, se o narrador considerar que recupera a humanidade... Eu acho que tem que pagar sempre pela regra. Você tem que fazer e tem que pagar, se eu não me engano. Eu acho que é os dois, Eu acho que você não recupera sem ter feito ações. Só pagando você não recupera. Tipo, pela regra da V5, eu acho que é isso. É um realismo que não funciona porque exatamente... perdi. Porque fica muito próximo da vida real e perde a parte fantástica. O que é pra ser mais realista? Eu acho que é as fotos. Eu acho que são das fotos. Eu acho que é pras fotos. Eu particularmente, eu sou apaixonada com o aspecto da V5 e eu gosto muito de terem trazido as fotos e esse aspecto meio neon, mas eu sou fotógrafa, então... né, eu tô puxando sardinha pro meu lado. Exato. Eu gosto bastante também. Fã de Fiano nem é gente, do mesmo jeito que Tremere não é clã. Nossa, gente, agora o bullying foi pros Fiano também. Coitados Fiano também. Ok, você é ilustrador. Me manda seu @ depois, eu quero seguir ilustradores. Sim. Eu sou colecionadora compulsiva de artes de vampiro, assim, né? de seguir artistas, sabe? É isso. Precisava deixar mais separados os níveis de humanidade. Tá, valeu. Eu vou marcar daqui a pouco, na hora que eu passar a palavra pro Dan. Tá, você acha que humanidade e sexo... Só eu que acho a relação humanidade/sexo lá nas mecânicas? Não, inclusive tem, né? Sim, ela é muito boa. Ela é bem descrita e a gente adicionou uma mecânica extra que abaixo de determinados níveis de humanidade você tem que gastar um ponto de sangue pra você ser capaz de aproveitar a relação sexual, porque aqui a gente gosta de vampiro transante, entendeu? Eu não lembro se tem isso já na regra, não. Será na que nossa tem, eu não sei se tá no nosso compilado. Não, eu tô falando na oficial, acho que já tem. Não tem certeza? Então, eu não sei se tem de gastar ou não, mas a gente colocou pra que o vampiro possa aproveitar, porque é uma coisa que eles dizem que não. O vampiro não aproveita, né? Tem isso. É duvidoso, né? Eu sou pró-fantasia, debate de sempre com a Tati, mas acho a arte muito boa. Nossa, você fez arte pro Nação Garou? Que massa! Nossa, que da hora. Eu preciso caçar lá depois. Nossa, interessante. Eu acho que é questão de gosto estético, no fim das contas, né? Sim. É o que a gente curte, é o que a gente deixa de curtir. No fim das contas. Sim. Voltando. O que o Dan tava falando sobre a questão dos videogames, né? Isso é um detalhe que eu desconhecia. Só o historiador consegue aproveitar, se não me engano. Sério? Isso eu não vi. Eu não sei achei. onde está também. Eu adoraria achar qualquer coisa a respeito. Agora do Hunter 5 é uma delícia. Eu adoro um marcador de texto. Nossa, eu tenho horror ao H5. Pra mim, aquele laranjado é um negócio... Socorro, entendo que vem das outras linhas, das outras edições e tal, mas pra mim, eu olhei e falei assim, nossa, gente, diminui aí a saturação um pouco, porque tá agressivo. Feio mesmo, né? Mas é isso, gente, é muito questão de gosto. Só vampiro de verdade. Tá, descobriu mais um criador. Oi, tudo bom? Também, tamo junto. Companheiro de clã. Tamo junto. E eu, às vezes, sou
toreador, às vezes eu sou malcaviana, às vezes eu sou gangrel. Muito de vez em quando eu sou bruxa. Sim. Ai. Meio bizarra a maneira que é feita, tipo, a partir daqui vampiro não consegue mais trepar. Tipo, meu Deus, né? Gente, pra mim, vampiro vai trepar sempre, entendeu? Tem humanidade 2, tá gastando o pool inteiro de sangue, mas tá curtindo, entendeu? Exato. Porque, pra mim, é aquela coisa, vampiro e sensualidade estão muito conectados. Sim. Pra, tipo, não tem aquela série lá, o que nós fazemos nas sombras, eu acho, né? Que tem um trecho que o cara fala que eu virei vampiro pra sugar sangue e trepar pra sempre. É isso! Sim. É foda, né? Sabe? Então, o manifesto só mandou olhinho, né, manifesto? Né? Ó. Ai. True Blood não nega, exato. True Blood, justo. Eu tava falando, inclusive, com o Rafa sobre o True Blood lá no Facebook, no post dele. Que, pra mim, a maior frustração é não terem entregado o triângulo amoroso. Ah, sim. Eric, Vampiro Bill, porque o Vampiro Bill tá lá, mas podia ser qualquer outro personagem, que não tava nem aí. E a Suki. E o Rafa falou que a frustração dele é não entregarem o Eric com o Jason. Eu não consegui, porque o Jason pra mim ele é tão pamonha que eu não sei se eu gosto dele ou não. Ah, eu lembro de Jason. Mas Sim. tem tantos... Ó, a gente tava enganado, ó. Meus clãs são Tremerla, Sombra e Trubluha. Uau! Pelo jeito que ele falou, achei que era total. Eu achei que você tava falando defendendo os Tori. Os Tori. É instintivo pra besta existir. Não precisa ser o mais romântico, ele vai fazer. Justo. Exato. Sim. O True Blood, na verdade, o que me incomoda nele é que ele joga muito a bait, muito a isca. Sim, não entrega, né? Só que eles nunca entregam, sabe? Sim. Então, assim, eu fico muito frustrada. Porque eles tinham a faca e o queijo na mão pra poder fazer uma relação poliamorosa daqueles três. E não fizeram. E, gente, a gente tá em 2023, sabe? Já tá na hora de... que não é, né? De 2023 esse é o problema. Não, eu sei, mas, sabe? Foda, né? Século XXI. Sim. Tá, e a gente perdeu um comentário do Nicolas aqui em cima, né? Ah, tá. Salvo engano, comunidade baixa, a aparência do vampiro fica cadavérica. Expressão de aproximação com a besta. Você não pode gastar sangue pra vir de vida. Eu acho que isso é uma humanidade muito baixa, Nicolas. Eu não lembro. Pra mim, você sempre poderia gastar, mas eu não lembro. Não, eu acho que... Eu não vou bater o martelo, que eu não lembro. Eu acho que isso é só pra uma humanidade muito baixa. Depois de 2000, todo monstro do mundo das trevas já é material pra putaria. Dos monsterfuckers também. Tô junto. Ok. Rafa que me desculpa, meu Jason é sem sal. Eu acho ele muito... Eu gosto da evolução do personagem, mas eu acho ele muito... Tá, a gente perdeu o foco já também. Já me passou a delícia da vida real, ótimo. A gente tem... Você acabou de chegar por aqui, a gente tem a polícia da autoestima, tá? Daqui a pouco você vai... Vão te chamar a atenção, vão te mandar se olhar no espelho e falar, eu sou gostosa, eu sou gostosa, eu sou gostosa. Né? Jason é irmão da Suki, True Blood é a casa dos vampiros transantes, total. Mas tinha que ter, gente. Pra mim é muito frustrante não ter o trisal. É foda mesmo. Aceita um exterminar o outro, mas não aceita um amar o outro, justo. Né? Exato. Deus me livre, Caim me dera. Né? Caim me dera, gostei. Ai, gente, obrigada. Obrigado. A gente fica todo povo. Tá, vai lá. Voltando. Volta aí. Quando a gente fala de gamificar, a gente tá falando de trazer mecânicas de videogame, de jogos eletrônicos pro RPG. Boa. Quando a gente tá falando de jogo eletrônico, a gente tem que lembrar que tudo tem que ser previsto e programado e que é impossível você dar algumas escolhas e algumas opções que seriam plausíveis na vida real. Então, por exemplo, quando a gente está jogando um jogo, por mais que ele dê muitas opções, a gente tem 2 visual novels de Vampiro à Máscara. A gente tenta dar pelo menos algumas opções distintas umas das outras que sejam, pelo menos um extremo, um meio termo e o extremo oposto, ou pelo menos coisas nesse sentido. Mas é da natureza do jogo eletrônico que isso seja complicado. E isso não se estende só para questão de escolhas, de fala ou de coisa. A gente está falando, por exemplo, mecânicas de mana, mecânica de
cooldown, de você ter um tempo, você ter que esperar um tempo entre poder fazer uma coisa e outra, como, por exemplo, a história de você conquistar um buff temporário e perder ele quando você passa de fase. Só que o ponto é que a gente tá... Às vezes, o que eu sinto é que quando você traz mecânicas muito de jogo eletrônico, por mais que a gente tenha talvez o costume com elas, você tira essa parte orgânica do ser humano, sabe? Você tira a capacidade de improviso, essa caixinha dessas limitações tecnológicas do jogo eletrônico. Polícia da autoestima. Cadê a nossa polícia da autoestima? Polícia da autoestima não chegou ainda. Não. E aí, eu trouxe algumas definições do que é mecânica, porque a gente já leu muito sobre o assunto. O Dan fez alguns cursos de game theory, game design e tal, então, tipo, pra gente às vezes acaba sendo natural, mas a gente não sabe o quão claro é o conceito. Sim. E a mecânica, basicamente, é uma forma de descrever e padronizar, né, do ponto de vista das ações possíveis no jogo e dizer como as coisas funcionam. Então, é aquela coisa, sabe? É regra, é norma, são as engrenagenzinhas de como aquilo funciona. É uma coisa mecânica no sentido mesmo do significado da palavra. Que se opõe a algo que é orgânico, que é a vida, que é a imaginação, que é o cérebro, que é a interpretação de papel. E isso pra gente é o problema da gamificação Em excesso. no RPG. Sim. Né? Você quer fazer comentários? Eu concordo. Tipo, eu não sei o que falar, na verdade. Posso enrolar aqui e fingir que eu tenho algo muito importante Não. pra falar? Não precisa. Mas não, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que isso... Vocês devem adorar jogar GURPS. Sim. Eu acho interessante, tanto que a gente tem um módulo de GURPS aqui, que eu confesso que eu só não dei fim nele, porque a gente não joga. Então a gente tá numa de reduzir também a quantidade de livros fora do que a gente quer também, por restrição de espaço e tal, também. Uau, o sistema trabalhando em quinta edição, não fazia ideia. D&D quinta edição. Oh, uau, que massa! Não fazia nem ideia. Vou dar uma olhada, Nicolas, valeu. Sim. Mas por incrível que pareça, a gente ama a regra ao mesmo tempo. A gente ama a regra. Sim, tipo, é contra-intuitivo. Foi mal, gente, tô olhando os gatos. É contrário, né? Tipo, eu acho que é isso mesmo. É contrário do que a gente tá defendendo, mas sim, a gente ama a regra e a gente ama tudo muito definido. Sim. A gente quer definir tudo ao extremo, mas pra não precisar usar, pra já ter definido, pra caso surja o problema, né? Exato. Sim, então, tipo, de certa forma, o GURPS, a gente flerta com o GURPS, quase. O que eu curto de ter o GURPS é porque ele traz muita ideia de como abordar determinadas coisas mecanicamente, sabe? Mesmo que, acho que uma das poucas vezes que eu fui buscar realmente uma resposta no GURPS, ele não me deu uma resposta satisfatória, que foi em relação, por exemplo, a dano de arma de fogo, de localização do corpo, Sim. sabe? Porque, sabe, obviamente um tiro na cabeça vai dar mais dano do que um tiro no pé, sabe? Por Sim. mais que seja um tiro. Então, Sim, tipo, tenso, essas né? coisas são coisas que eu sinto, às vezes, falta de uma mecânica que seja mais Sim. detalhada, mas ao mesmo tempo pra gente ter aquela coisa na cabeça e não necessariamente ter que ficar o tempo todo consultando e rolando dado. Sim. Que por sinal é uma coisa que a gente odeia. Que a gente não curte rolar dado. Sim. Mas a gente ama mecânica. Mantenha Sim. isso em mente. É zoado, né? Contra-intuitivo. Contra a gente mesmo, né? Sim. E... Tá, eu acho que a gente pode dar exemplos agora, né? Tá. A gente procurou bons exemplos e maus exemplos de como essa gamificação é usada na quinta edição de Vampiro, né? Sim. E aí a gente fala desses exemplos, daí eu volto pro chat pra gente ler o chat. Tá. O primeiro exemplo que eu já dei no começo, mas que eu vou dar de novo, é os antecedentes. Sim. O jeito que os antecedentes funcionam, ele é muito gamificado, que, tipo, você perde, você recupera, então você tem um incentivo pra, se você quiser trocar de antecedente, você perder intencionalmente seu antecedente, e você não tem a imersão de querer realizar coisas
in-game pra ganhar algo, porque você vai ter que pagar. Sim. Então, tipo, não vale a pena você ir roubar um banco, porque você vai perder o dinheiro, magicamente. Sim. Não vale a pena você dedicar mais tempo com o NPC X, porque você não vai ganhar ele nunca como um aliado. Uhum. Então, tipo, é um problema contra a imersão. Sim. Então, tipo, isso pra mim é uma regra que é ruim. Ela, tipo, eu duvido que alguém use exatamente tão a ferro e fogo ela, mas sim. É. Mas a regra pressupõe isso, então é isso, né? Sim. E outros maus exemplos, tipo, vem de Lore Sheet, que é uma das coisas que a gente mais conversa também. É o que a gente mais estuda atualmente, porque Sim. toda quarta eu estou com a minha focinha lá no canal do Raga, mas o Dan sempre discute as lore sheets comigo antes. Sim. Então também a gente sempre vai acabar tendo as lore sheets como uma referência Sim. mecânica maior, porque é o que a gente mais estuda em termos de mecânica da quinta edição. Sim. Que é, tipo, uma delas é do Kindred Social Media, o nível 2, que tá no Let's Destroy Match. Sim. Que ela diz o seguinte, que uma vez por história, você pode fazer propaganda de algum produto e aumentar seus recursos temporariamente em 1. Então você faz propaganda, aumenta seu recurso em 1. Só que você tem que gastar ele, porque senão você perde ele no próximo jogo. E isso não faz sentido no mundo real. No mundo real você manteria o seu dinheiro. Sim, você tem aquele dinheiro que você guardou, acabou, sabe? Você continua tendo ele, você não perde, não some magicamente. Então, tipo, isso é uma mecânica que, tipo, é muito anti-imersiva, na minha opinião. Sim. E a outra que pra mim é um dos piores exemplos que tem, que também por isso que eu trouxe ele, que é o level 5, o nível 5 da lore sheet do Juggler, que todo começo de história você ganha um contato nível 3. Mas magicamente você perde o anterior pra ganhar um novo. Quando muda Quando muda a história. E a pessoa não vai lembrar mais de você. Isso pra mim é muito, muito anti-imersivo. Sim. É muito zoado. Eles são contato 3 no jogo e daí no outro ele tá tipo... tipo, e aí? Quem és tu? Tipo, eu já tive em algum lugar, né? E daí não te ajuda em nada, sabe? Isso não faz o menor sentido. Sim. Pra mim isso quebra demais o jogo. E o outro exemplo que a gente já deu é o de Memoriam, né? Que você aprende algo que você magicamente não lembrava que você sabia, só que na história seguinte você esquece de novo, então... Sim, cria um ciclo, tipo, de no sense sem parar, né? Tipo, Exato. Coisa sem sentido sem parar. E bons exemplos. Eu escolhi de novo Kindred Social Media, só que o nível 1, que você pode consultar seus seguidores em um assunto e isso te dá dados. Mas você precisa de tempo pra fazer isso. E isso faz sentido. Sim. Pra você ganhar um dado, você tem que fazer um pool entre os seus seguidores. Sim. E você vai ter que perder tempo lendo, entrando com eles e é isso. Vocês querem imersão nível 5 da Semana dos Pesadelos. Não é que você tem o fucking potinho de que sangue? Não faz, você não sabe o que faz. Puta nível 5 da hora. Sim, é bem imersivo. Super. E bons exemplos pra gente encerrar. A gente tá no bom exemplo, esse já é bom exemplo. Verdade, nossa. A Malkaviana tá bugada, né? O nível 1 do Telbel, que também é bastante coerente, que ele é assim: você pode comandar uma vez por história um grupo de rebeldes pra realizar uma tarefa perigosa sem necessidade de você estar com eles. Mas só pode fazer isso uma vez por história. Beleza, faz sentido. Sim, tem coisas que faz muito sentido você ter um timing entre elas. Sim. E não é toda hora que as pessoas vão querer fazer algo arriscado pra você. Não. Então, tipo, é interessante ter um timing. E fora que você vai levar tempo pra você conseguir reunir essa galera, sabe? Sim. Tipo, vida adulta tá aí pra provar que ninguém tem tempo sobrando, gente. Sim. E o último exemplo que eu escolhi é o nível 3 da Lore Sheet da Carne, que eu não podia deixar de fora a Lore Sheet da Carne. Lore Sheet. Né? Que você pode realizar uma vez por história um ritual sem aumentar a fome. Isso seria extremamente anti-imersivo antes, já que, tipo, antes você sempre gasta o sangue, só que agora, como a fome é algo aleatório, faz sentido. Você teve sucesso no teste. Foda-se. Você não aumentou sua fome. E eu gosto bastante, nesse caso, desse nível, por causa disso, e acho que ele, tipo, não estraga em nada a imersão, mesmo ele só tratando de mecânicas fora do jogo. Sim. O que é muito especial pra mim nele. Sim. E assim, lembrando, a lore sheet do Kindred Social Media é uma lore sheet que eu amo. Sim, ela é Tanto bem que legal. eu pus 2 níveis dela na minha ficha do Belém das Trevas. Né? Então, assim, é uma lore sheet que eu realmente gosto. Eu acho que ela tá no lugar errado, eu acho que ela tem os defeitos dela, mas é uma das lore sheets que eu acho mais legais. Sim. Vamos voltar tentar achar onde aqui. estava, né? Aqui, eu Aí, acho. já? Não, La Sombra, voltando, tá, aqui. Amo La viu Sombra, lá em mas cima? nunca seria abraçado pelo clã. Você seria assim, Nicolas. Olha a polícia da
A gente não viu nada disso, na verdade, ainda. Tá, aqui a gente Aqui, tá. Tá, vamos lá. Eu quero regra de amar em séries. Boa, também. Caramba, eu tinha tesão pelo Jason porque ele aparecia sem camisa fazendo sexo. É difícil, né? Não, que o Jason ele é gostosão, ele é, mas... O personagem ele é muito blá. Tão banana. Sim. Ele é tão, sabe, tipo... Assim, que não enxerga um metro na frente do nariz, no sentido intelectual da coisa. E desculpa, gente, eu tô tentando não ser elitista aqui. Né? Mas é difícil. É tenso, sabe? Pra mim é muito complexo gostar do personagem porque ele é muito bobado. Uhum. Oh, meu Deus, vai ficar difícil saber o que tá... Tá, vai lá. O lobisomem lá que joga D&D era bonitão. Nossa, aquele cara é. Puta Nossa, merda. Sério, meu Deus. E, inclusive, ele tá lançando uma série de D&D agora, né? Ele? É ele! Ele era o cara? É! Ai, Cristo, sério? Lembra que eu te mandei parecido? a notícia e te falei, não, sabe quem é, acho, né? Acho que isso é parecido. Não é ele, é o próprio. Tá bom. O Dan tá checando aqui, fact-checking ao vivo. Eu lançou... Ah, tá, isso eu já li. Ah, é ele mesmo. Eu falei. Ah, não lembrava. Nossa, o lobisomem é o gostosão mesmo. Tá, Nicholas, a gente chegou na idade adulta, nós somos fortes sobreviventes fodões, né? tá? Você pense nisso. Não pensa em tudo que você quer conquistar, pensa no que você já conquistou. O Scar postou, estou tentando não ser elitista. O Ventru começando o discurso. Exatamente. Não, o problema é quando a gente precisa dizer algo assim, a gente já tá sendo, a gente sabe? já cagou, Esse que é o ponto. A gente já fez merda. Já fez merda. Não tem volta mais. Acho que a gamificação da quinta edição tem tantos uns pontos positivos como pontos negativos. Do modo geral, me agradou, mas tem sim os defeitos que poderiam ser melhorados. Sim. Em termos de qualidades e defeitos, a V5 peca muito porque tem pouco. Ah, tá, mas você... Mas não sei se você tá falando de defeitos. Ah, tá, defeitos de forma geral, tá. Provavelmente, Não, qualidades e defeitos é bem... Tem muito pouco. Sim. Os caras jogam Vampiro GURPS, achei o ouro. A gente não joga GURPS, mas a gente mantém ele como manual de consulta, confesso. Não, eu acho que tá falando que outras pessoas jogam. Outras pessoas jogam, não deve ser a gente. Não. Ah, pode ser. Eu amo, mas GURPS é GURPS, Vampiro é Vampiro. Sim. A gente nunca jogou GURPS, na verdade. Não, nunca jogou GURPS. Mas a gente usa como... Não, tá falando de gente mesmo, tá falando de gente mesmo. Eu achei que era mesmo. Não, tá, ops. Comecei com GURPS, mas hoje em dia não dá pra mim. Eu acho que o GURPS, ele tem, sabe, pelo menos ele tem uma fama muito... pesada de ser meio arrastado, sabe? E eu não sei se é ou se não é de verdade, mas a pessoa mais metódica que eu conheço no universo acha GURPS pouco metódico. Nossa, que é o Ju. Uhum. Então eu acho que isso assim, pode ser pior, sabe? Uma crítica ao D&D é que hoje estariam usando um sistema de mecânicas de videogame. Uau! Mas D&D né? D&D é mais, né? Isso que é difícil. Tipo, falar uma história gigante, mas D&D me parece muito mais. É muito mais que a gente vê também de D&D. Sim. É isso, né? Ele flerta muito mais, né? Exato. Sim. Referência é sempre bom, independente se tu gosta ou não. Eu também acho. Sim, concordo total. Beleza, aqui no caso de Pathfinder, parece ter um aspecto de paralelo entre mecânica e narrativa. Foi de viagem no tempo. Não sei quem foi de viagem no tempo. Não sei. Principalmente porque atualmente quando começa foi dia, a gente já pensa que morreu. Sabe por que o La Sombra sacaneia com a vida de seus candidatos ao abraço? Putz, não. Pra torná-los mais fortes, talvez, sei lá. Não que isso faça muito sentido. Né? Não acho que é uma contradição, não, na real. Tá, eu achei da hora vocês jogando e mal rolando dado, é como eu prefiro. E aí o Scar falou... tem que ter um equilíbrio entre dados e roleplay. Excesso de qualquer lado é prejudicial. Sobre isso, a gente não rola dado, mas é porque a gente tem linhas mecânicas muito bem definidas. Uhum. E a gente usa muito, entre aspas, como se fosse uma determinação estatística pra coisa, sabe? Sim. Então, por exemplo, se a diferença do pool de dados é muito grande... determinadas coisas só não vão acontecer, sabe? Sim. E é por isso que a gente não rola. A gente não gosta de dar sorte pro azar. Sim, quando algo é menos de 10% de chance de acontecer, só,
Tanto que Só esses ignorado. dias teve uma coisa que rolou que a gente se incomodou, mas... Porque foi uma cena que um NPC não tinha a menor chance de conseguir segurar a minha personagem. Só que ficou naquela assim, sabe? De, não, peraí, enquanto eu olho a ficha do NPC e eu tava com o dado da mão, eu peguei e rolei, e daí a gente falou, não, rolou, a gente aceita o resultado, então. E ele teve um crítico e conseguiu impedir a minha personagem de entrar em frenesi de medo, sabe? Sendo que quando a gente foi olhar, acho que era o quê? 3? Era 4%. 4% de chance disso acontecer. Sim. A gente só não rola esse tipo de situação. Sim, não rola. Sabe? Sim. Não e que não eu não- gosta de rolar. Não que eu não tenha ficado feliz da hora, porque Sim. assim, a personagem ia se lascar. Sim. Mas tudo bem. Mas é isso, a gente... Não é que a gente prejudica as rolagens pelo roleplay. É que a gente já tem algumas rolagens muito bem definidas na cabeça, Sim. então a gente não rola. A gente só rola quando as coisas são bem indefinidas mesmo, Sim. ou quando tem chance de trazer um resultado muito legal pra história, Sim. né? Nessa história que o Manifestos falou, que achou legal a gente jogando, a gente soltou acho que 5 pedacinhos de meia hora no nosso canal no YouTube. E rolou uma cena muito interessante que a personagem ela tava se alimentando só de sangue vampírico, e aí é uma mecânica nossa também. E ela voltou pra alimentação de sangue humano dela. Só que quando a gente fez a rolagem pra saber se ela entraria em frenesi ou não, porque tipo, ela tava consumindo algo de pior qualidade, entre aspas, né, um sangue bem mais fraco, ela resistiu. Sendo que ela não tem, sabe, tipo, uma força de vontade alta de verdade pra isso. E daí aconteceu de novo dela experimentar sangue vampírico de novo e voltar pro sangue humano e resistir de novo. E o que isso traz de legal pro jogo é que ela se tornou confiante. Sim. Eu sei que a ficha dela não permite isso. Sim. Mas ela não faz a menor ideia. Então, a próxima vez que ela parar de tomar sangue vampírico e que ela for voltar a se alimentar de sangue humano, ela tem uma chance grande de se ferrar. Sim. Por quê? Porque ela se tornou autoconfiante demais. Deixa eu Entende? fazer uma pergunta que tem a ver ainda com o que a gente tava falando, né? Que é do Perfect. Mas isso daí não entra na regra de pegar pela metade lá da V5, o negócio de não rolar. Ah, tá. Ela entra e não entra ao mesmo tempo, na verdade. Tipo, a gente gosta muito dela, mas... por exemplo, situações de combate nunca ela deve ser aplicada pela regra oficial. Sim. E a gente, se a pessoa não tem chance, a gente não rola. A gente evita rolar, a gente evita fazer rolagens. Que tragam resultados que meio que quebrem o sentido do universo, sabe? Tipo, a pessoa... O que deveria ser? A Helena tem 3 mil anos. Se ela for tratar com alguém, ela devia ganhar sempre. O Critias tem 3 mil anos, tem 2.500 anos. Se ele for tratar com alguém, ele devia ganhar sempre. Só que Sim. a ficha dele não condiz com isso. E esse é o problema da V5. Só que a gente faz de um jeito que as fichas condigam, né? Sejam condizentes com o que é. E daí isso a ideia. Então, como o Take Half não funciona em combate, a gente ignora isso. A gente faz funcionar e foda-se. Sim. Essa que é a ideia. E a gente leva muito em consideração também quando o personagem é meio que o mestre naquilo, sabe? O personagem sim, é um NPC, sabe? Sim, Que mestre você em hack. nunca... Você não vai ganhar nunca, sabe? E você nunca vai ter uma falha crítica ruim o suficiente pra você, sei lá, sabe? Por exemplo, eu tenho uma personagem que ela é restauradora de obra de arte. Ela nunca vai ter uma falha crítica pra causar um dano irremediável numa nunca, obra de arte que ela estiver restaurando, Sim, sabe? sim, Por sim. quê? Porque ela, literalmente, ela estudou os últimos 20 anos da vida Pra dela fazer isso, pra isso, sabe? Sim. Tipo, ela só fez isso nos últimos 20 anos. É óbvio que ela vai ser extremamente habilidosa. Sim. Então essas coisas também a gente não... Tanto que a gente raramente usa o sucesso crítico ou a falha crítica por causa disso, Sim, também. né? A gente caga as regras tudo mesmo. Sim, a gente caga, não tá nem aí. É aquela coisa, né? A gente tem o Malkenix, a gente fala de regra, a gente fala de mecânica, mas na hora de jogar a gente joga as regras tudo no lixo. Mentira, Sim, é só exato. porque a gente tem elas muito bem definidas pra gente, na real. Sim. Nossa, Me essa é a pra maior caralho. reclamação que eu vejo dos touchstones. Eu acho que tem a ver com o NPC no portal. Ah, tá, ok, Sim, total. Sim, isso é terrível mesmo. Porque eu tenho que importar com esse NPC. Sim. Sim. Via de regra, o jogo fica muito mais fluido mesmo. Rolagem pra mim é tipo pimenta. Tem que ter o suficiente pra ficar gostoso e não pra atrapalhar. Nossa, Justo. boa, gostei. Eu achei fantástico.
Eu esse não escolheria comandar. pimenta com a palavra ideal. Não, eu gostei, porque bota fogo na coisa, entendeu? É aquela coisa, a gente rola tão pouco dado, mas tão pouco dado, que quando o Dan fala, pega a caixinha de dado, eu gelo. Eu falo assim, fodeu. Não é legal mais. Não. Vamos adiar a sessão? Vamos? Sim, né? Mas é isso, sabe? Uhum. Lord Shit me parece muito 50-50. Tem algumas que são bacanas, tem outras que são uma bagunça. Exato, E tem umas que são pior do que isso também. E tem umas que são melhor do que isso também. Sim. Porque tem o nível 4 que eu adoro comentar, é um que você paga 4 pontos. Você tem um aliado nível 5, que é uma entidade que foda-se. Mística, que pode ser literalmente mago, qualquer coisa. Lobisomem, o que você quiser. Que vai e te ajuda. Uma vez por história sempre. De boa, assim. Sim. Bem balanceadinho. Divertidíssimo. Tipo, tá a par, né? Ou você ganha 2 dados em coisa social, ou você tem uma entidade que resolve qualquer problema pra você. O que você acha que é melhor comprar? Os dois custam 4 pontos, né? Você quer uma entidade ou você quer 2 dados? Eu acho que eu prefiro uma entidade. Exato. Ou prefiro 2 dados, sim. Tá. Eventualmente a gente vai chegar a falar sobre o balanceamento das lore sheets, porque já é um assunto que tá incomodando a gente há bastante tempo, então a gente sabe que a gente vai trollou também falou que tem outro nível 4 que custa um carro. Um carro que pode ser roubado. E se for roubado, você perdeu. E você tem problemas, porque é um carro que é todo blindado, com coisa pra você prender os outros dentro. Sim. E daí a polícia pegou, você tá lascado, porque ele tá no seu nome, além de tudo. Exato, né? Tipo, ele é muito ruim. Aí, beleza, depois na hora que a gente terminar a live, eu te sigo de volta lá. Boa. Eu tô curiosa pra ver seus desenhos. Tá, gosto de rolar dados, mas não em demasia. Eu sempre tô certo, minha doce criatura, qualquer dúvida é só perguntar, só que não. Não, mas eu gostei muito da sua definição da pimenta, eu vou adotar ela pra gente. Aí o Nicolas falou que era uma prática do antediluviano para criar uma criança perfeita. Foram 200 candidatos até ele chegar no Montano. Muitos abraços falhos. É o que tem no livro. Não faltou um pouquinho de observação, em vez de sair infernizando a vida alheia, assim, sabe? Sei lá, eu não gosto muito dessa linha, não. Eu gosto mais do... Tipo, observa por muito tempo, sabe? Tipo, acompanha, escolhe com cuidado. Não, eu vou pegar 200 pessoas, transformar a vida delas no inferno e ver quem sobrevive. Eu não curto muito a pegada. Meu Deus, a Vivi rolou. Ela falou que ela é gente que é do carro. Eu tô lá, tá velho. Tá velho, é ótimo. Literalmente, né? Traz o carro, mas traz um puta defeito junto. Concordo. Lata velha, né? Que no caso da lata velha, você tem que fazer micagem no palco do Luciano Huck. Tinha que ter essa logística. Acho que dependendo da situação, o jogador poderia ganhar certos recursos, antecedentes, etc., sem gastar XP, mas pelo efeito narrativo colocado nisso. Sim, isso é uma coisa que a gente adota. Amo. Total, assim. Sim. Inclusive, a gente usa o oposto também, sabe? Se você não dá assistência para aquele aliado ou para aquele contato, você vai perder. Sim. Sabe? Inclusive, minha personagem tá para perder um que vai ser dolorido se ela perder. Mas fazer o quê, né? Vida vampírica. Essa falta de lastro que estraga. Exato. Tem um trauma disso em mesa. Traumas em mesa são sempre trágicos, né? O D tem o baralho lá muito aleatório. Vamos pôr no vampiro, meu. Eu boiei. Imersão, tá. Entrou no chat. Maromba, olá, Maromba. Olá. Meu Daddy Malk, como você está? O Maromba é meu Daddy Malk porque reza a lenda de que eu teria uma personagem que seria a cria do personagem dele, tá? Sim. Saudade de jogar um Word. Buenas, ele mandou. Nossa, Eu tô acompanhando o chat no ao vivo. Eu tô com saudade de ver você jogando vampiro. Sim. Gente, é um dos Malkavianos mais legais que eu já vi sendo interpretados, assim, é o Malk do Maromba. Era massa, né? Sim. É um Malkaviano marombeiro, gente. Olha... É muito boa. Sim. Ok, o jogador achava que isso era o ponto crucial da mesa. Caim me abane. Vida adulta, não quero mais. Quem quer manifestos? Ai, gente, a gente quando é adolescente, a gente é muito trouxa, porque a gente fica, quero crescer logo pra ter minha vida e minha independência, sabe? Daí você se torna dependente do seu trabalho, não é divertido? Não é mais. Na moral, não existe esse nível 5 dessa lore sheet na minha mesa.
O ponto nossa, boa. das lore sheets é isso, sabe? O nível Ela 5 fica... é o de queimar, né, que ele tá falando, eu acho que é o do... é o do incêndio, né, deve ser. Ah, tá. Acho que é do quemerismo, à noite lá, Da Noite dos Pesadelos. que é o sanguinho que você tem. É o que ele comentou antes, deve, tipo... É uma bomba nuclear no cenário. Nossa. Mas é muito dependente do que o personagem permite ou não, do que o narrador permite ou não, sabe? Ele já deu resposta, não pode. Pronto. Exato. Sim. Resolvido. Mas é a banana que a gente gosta. Eita! Eu concordo, mas não sei do que. Memória seria perfeito no Hacking, pois quando um vampiro passa muito tempo em Topor, ele perde suas memórias, pontos de habilidade e até disciplina. Sim, isso encaixaria, de fato. Encaixaria. É uma excelente ideia, Nicolas. Isso é bem interessante mesmo. O Hacking tem umas paradas muito boas. Sim. E essa é uma delas. O ator do lobisomem vai estar no filme D&D. Eu não sei. Eu vi a notícia de que ele está fazendo uma produção. E eu sei que ele joga, mas eu não sei nem de longe qual é a participação dele no rolê. Mas se for um filme... não, mas o filme... O filme mesmo, não. Não. Não é o filme... Peraí. Tem dois, né? Tem um filme da D&D que está sendo produzido e tem esse negócio que você viu que está sendo produzido. Nesse filme do D&D a gente já viu o trailer dele, inclusive. É uma outra obra que está sendo produzida à parte. Sim. Eu posso tentar achar depois a notícia e te mandar, Nicolas. Boa. Vamos marcar mesmo, vocês precisam dessa experiência. Existe o Ode pra GURPS? Existe, a gente sabe disso. Eu tenho medo, mas é legal. Acho que foi uma pergunta, na verdade, não? Tá. Sim. Não sei, vai lá. Não sei se é uma afirmação, mas sim, tem mago, vampiro e lobisomem. Achar um mago, e como é difícil achar, até o print on demand, achar um mago é impossível. Qual mago que é impossível? La Sombra sacaneia neófito no abraço por uma razão. Tédio e prazer, fim. Né? Quem nunca? Eu mandei a notícia no chat do gostosão fazendo o trem do... Sim. Tá, ok. Que é hot take? É take half. Não, hot take. Hot take? Não sei. Deixa eu responder. Tá, ok. Tá, ok. Propaganda. Como sua vampira evita os laços, não tomando diretamente da fonte. Na regra, tá dizendo que se você deixar sangrar e tomar um tempo depois que tá fora do corpo, o sangue perde as propriedades de laço. Então, sim. Mas eu abuso muito também do laço 1, já que não existe uma mecânica que define o que os níveis antes do terceiro ponto de laço fazem. O laço 1 a gente meio que só joga como se você cria um afeto muito maior pela pessoa. A gente joga pela regra antiga, na verdade. Né? A gente joga pela regra da terceira edição e não pela da V5, que a V5 agora não faz mais nada. Então, a ideia é meio que assim, um ponto de laço a gente não se importa. O segundo ponto, por mais que não seja um problema, a gente evita, porque numa situação problemática você pode precisar do sangue da outra pessoa, então você chegaria no terceiro ponto de laço. E o terceiro ponto de laço a gente só ignora evita no sentido qualquer que, custo. Está aberto a fazer, muito aberto a fazer, mas não que te ignora que não tem nenhum peso no jogo. Não, tem um peso. Ele tem um peso no jogo, mas o vampiro ignora, tipo, no sentido que ele tá disposto a se envolver com isso. Sim, exato. O problema... Gente, se vocês tiverem perdido algo na hora da propaganda, vocês falam que a gente pode tentar lembrar o que a gente falou ou tentar comentar. Propaganda. Eu não faço nem ideia do que a gente tá falando, mas acho que era do sangue, na verdade. Sim, possível. O problema é que em combate as coisas mais impossíveis podem ocorrer. O ponto é que a gente não rola justamente pra evitar isso. Sim, Pra evitar essas coisas absurdas. Vocês estão esquecendo do poder do amor e da justiça, por isso eles não ganham sempre. Tá. Ok. É quando você se concentra no seu ki, né? Igual aquela coisa bem de anime. Acho que é mas ter 5.000 anos só quer dizer que o vampiro carimbou delícia. Amei essa. Também acho. Por isso a regra do 1 não fazia sentido. Na terceira edição da Máscara tinha um fenômeno que os vampiros anciões sofriam em usar o sangue para usar seus poderes. 6+ e bufar os atributos. Não lembro disso. Não lembro. Helena não chora quando Tati Dan jogam, pois ela não existe. Ela não existe. Exato. A Helena não existe. Sim. A gente transformou a Helena numa lenda. Sim, eu adoro isso. Tipo, é uma lenda do clã Toreador de que nós somos descendentes da Helena.
Isso porque quando a gente falou de jogar Chicago, eu falei, nossa, eu quero ser descendente da Helena. Né? Aí o Dan falou, beleza, você vai ser cria da Annabelle. E a Helena não existe no cenário. Ops. Troféu joinha. Mas ele me questionou e eu concordei com isso Sim, depois, sabe? Tipo, eu falo isso de zoeira, mas foi de comum acordo. Sim. Descobri que Lucita tem muitos haters. Nossa, né? Virou causa o post, né? Eu não vi. O post que o Nicolas fez que falava sobre a Lucita, sobre ela... Isso faz tanto tempo que eu entro no Facebook que tá foda. Gente, meu Facebook eu entro às vezes, Sim. assim. Eu acho bacana a ideia de anciões fortes, mas ao mesmo tempo vulneráveis. Porque, do contrário, o pessoal só senta e deixa o ancião fazer o que quiser. A dificuldade que eu tenho eu acharia o meio termo, na verdade, do que era antigamente e do que é agora. Tipo, pra mim seria mais interessante. Porque o que eu sinto que agora é muito difícil como narrador manter, tipo, você trazer a coerência de estarem vivos, sabe? Tipo, um maior exemplo que a gente sempre dá é o Critias, que tá no meio de um monte de neófito, matando um monte de neófito. Só que você vai ver a ficha dele, ele toma pau de uma ficha inicial. Então, tipo, não faz sentido. Sim. Uma hora ele achar alguém que ia dar um pau nele. Então, não dá. Ele não tem como manter como ele. alguém viveu por 3.000 anos... Sim, sendo que ele morre pra um neófito. Sabe? Vamos ver... Tá, o clube de caça, ok... Clube de caça, qual o objetivo? É você fazer diablerie, basicamente. De diablerista. É uma coterie de pessoas que caçam outros vampiros pra diablerizar. É quase que uma seita, né? Não diria que uma coterie. Exato. La Sombra Pizza Cutter, All Ledges, No Point. Ok. Ok. Estamos conseguindo chegar. Sim, Malcaviano é o clã que me abraçaria. Seja muito bem-vindo, Nicolas. A gente te aceita de braços abertos. Eu tô doido pra narrar quando a gente vai jogar. Marombiano. Ai. Vampiros ricos e entediados caçando outros vampiros porque acabaram as raposas. Quase basicamente isso mesmo. Nossa, muito boa, na verdade, essa definição, né? Malcavianos de combate são raros, mas existem, como o Príncipe de Atlanta. Não conhecia, acho que é por causa do Maromba também. Sim. Tá picotando o áudio? Não tava. Não, ok. Tá. O Mago de GURPS. Aqui tá normal, ok. Eu quero jogar Chicago, alguém narra pra nós. Meneleu é lenda também? Sim. Mas o Meneleu... Aliás, o Meneleu nem lenda não é. Nem apareceu o Meneleu no nosso jogo ainda, isso que é verdade. E o Critias foi morto. E uma coisa que eu sei em off, mas não sei em on, é que, na verdade, é uma mentira a idade do Critias. Sim. E ele pagou alguém que supostamente é mais antigo que ele pra confirmar que ele é antigão mesmo. Sim. Daí esse é o motivo de ele ter morrido também. Sim. E quem mata ele é a Tyler. Nice. Divirtam-se, gente. O nosso Chicago by Night não respeita nada o canon. Não. O Lobisomem vai ser uma série D&D de Dragonlance. É o Link também. Sim. Tá, Lobisomem gostosão, acho que é da fama. E a gente alcançou o chat. Vamos dar tchau pro YouTube? Vamos dar tchau pro YouTube, a gente caótico. volta pro chat e a gente fala no chat. Bom, já que a gente terminou perguntas e comentários. Vamos lá. Lilitubes que nos acompanham por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por não desistirem da gente. A gente jura que a gente tá tentando. Sim. E a gente tem certeza que a gente vai conseguir eventualmente. Sim. Mas de qualquer forma, façam aquelas coisinhas que vocês sabem que vocês podem fazer. Usem seus dedinhos mágicos pra dar like no vídeo, compartilhar, comentar, etc. Eu juro que eu respondo todos os comentários eventualmente algum dia. Né, Leandro? Desculpa. E é isso. A gente se vê na próxima. Diga tchau, Lica. Tchau, Lilicas. Tchau, Licas.